Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e hoje nós vamos começar uma nova temporada, tá? Que a temporada vai ser de bases. A gente está vendo inorgânica e com uma boa temporada, o episódio 1 sempre é marcante, né? É o que a gente vai tentar fazer com essa, que envolve classificações e força. Então, essa aqui é a aula 12 da manhã e continuação do módulo 5 da noite, tá? Então, as bases de arrênio são aquelas criaturas, aquelas substâncias que liberam a hidroxila, ou também chamada de oxidrila, em solução aquosa. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira, tá? Que são substâncias que em solução aquosa desprendem um ânion. Esse ânion aqui, tá? É a famosa hidroxila, oxidrila, mas também pode ser chamado de íon hidróxido, se você preferir. Então, por exemplo, ó, se eu tiver uma substância que no caso aqui é a soda cáustica, né? O NaOH, ele já tem esse OH. E aí quando a gente coloca ele na água, a gente até pode botar algumas setinhas com água aqui em cima, essa substância simplesmente quebra e libera o íon hidróxido, a hidroxila, em solução aquosa. Tem várias substâncias que fazem isso, tá? Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de prata. Quase todos os metais têm o seu respectivo hidróxido, tá? Que em solução aquosa vai liberar o íon hidroxila. O nome dessa dissolução, né? Repare que é sólido virando aquoso, né? Que eu estou dissolvendo essa substância na água. Quando é ligação iônica, né? Que é metal com metal, o nome disso é dissociação. Então, dissociação é o nome da dissolução das bases, né? Que são substâncias iônicas, na água. A primeira classificação que aparece para a gente é quanto ao número de hidróxidos. Monobase vai ser mono se possui apenas um grupo hidroxila, tá? Se possui apenas uma hidroxila. Por exemplo, o hidróxido de sódio, né? O hidróxido de prata, ele só tem uma hidroxila na sua fórmula. Se aparecer a palavrinha dibase, é meio deduzível isso, né? Ele tem dois grupos hidroxilas, por exemplo, o hidróxido de cálcio tem dois, tá? O hidróxido de bário tem dois. Então, eles são umas dibases. Ó, tribase. Tribase são quando tem três grupos hidroxila. Então, se eu tiver três hidroxilas, né, com alumínio, três hidroxilas com ferro, vão ser tribases. E tem ainda a tetrabase, tá? Se possuir quatro grupos oxidrilas aqui. Por exemplo, né, o nosso hidróxido plúmbico aqui, né? Ou o nosso hidróxido estânico, eles têm quatro hidroxilas. Então, são tetrabases. E a outra classificação, que é a mais importante para a gente, é a que mistura a solubilidade com a força das bases. Eu vou tentar explicar aqui, você já teve isso nos ácidos. Olha só, imagina que nós vamos começar com esse casal aqui, que é um sódio, tá? Que está namorando uma hidroxila. E eles começaram a quarentena assim, tá? Sem casais juntinhos. Aí foi passando os meses da quarentena, né? E atualmente só tem quatro casais juntos ainda. Então, 96 casais se separaram. Ficaram 96 homens solteiros, né? Sódios, e 96 mulheres solteiras, hidroxilas. Então, a minha taxa de divórcio aqui foi 96%. Repara que esse 96%, tá? Ele está dizendo quantas hidroxilas estão sendo liberadas aqui. E quanto mais hidroxila libera, mais forte é a base. Só que também repara o seguinte, ó. Tá vendo que aqui era sólido e aqui ele está dissolvido, é aquoso? Então, se está dissolvido, quer dizer que aqui ele foi bastante solúvel, né? 96% dele se solubilizou, se dissolveu na água. Eu vou pegar um outro exemplo, ó. Se eu pegar o hidróxido de prata, imagina que no início, tá, da quarentena a gente tinha 100 casais. Só que passou todo esse tempo, gente, e apenas um casal se separou. 99 continuam juntinhos. Quanto amor, né? Então, ficou só um homem solteiro, porque só um casal se separou, né? E uma mulher solteira. Um prata, né? Um cátion prata e um ânion hidroxila.
Então, a minha taxa de divórcio aqui foi 1%. Consequentemente, ó, como é que era sólido? Porque é ligação iônica, tá? A ligação iônica é sólida. E aqui é aquoso. O que acontece, gente? Então, se aqui é sólido e aqui é aquoso, ele está se dissolvendo, mas apenas 1% se dissolveu. Então, essa aqui não é muito solúvel não, né? Apenas 1% se dissolveu, a maior parte não se dissolveu. Então, essa aqui está mais para insolúvel. Bom, como a gente não pode chamar esse carinha aqui, tá? Esse alfa, de taxa de divórcio, né? A gente chama ele de grau de dissociação. É que nem lá nos ácidos, né? Só que nos ácidos a palavrinha usada era grau de ionização. Aqui é grau de dissociação, mas a fórmula é a mesma, as regrinhas são as mesmas. Então, qual é a relação que tem a força e a solubilidade? Assim, quanto mais solúvel for a minha base, que nem essa aqui, né, que se dissolveu bastante, mais forte ela é. Combinado? Então, quanto mais solúvel, mais forte, porque mais hidroxila libera, né? Agora, quanto mais insolúvel ou menos solúvel, mais fraca ela é. Porque se ela não consegue se dissolver, ela não consegue liberar hidroxila. Então, ela vai ser uma base fraca. Combinado? Essa classificação aqui, ela é a mesma, tá? Que vale para os ácidos. Esse slide aqui eu praticamente copiei, tá? Eu só troquei a palavrinha base aqui, tá? No lugar de ácido, porque essa classificação é idêntica. Por exemplo, se o grau de dissociação for maior que 50, ela é uma base forte. A base moderada ou semiforte, né? É de 50 a 5. E a base fraca é quando o grau de dissociação é menor que 5. Um exemplo importante, ó. Soda cáustica, que a gente acabou de fazer no slide passado. O grau de dissociação é 96%. Então, se é 96%, é maior que 50%, é uma base forte. Não tem base moderada que a gente conheça, tá? Mas alguns vestibulares colocam hidróxido de magnésio. Eu não sei por quê, mas é legal eu te falar isso, porque se não tiver uma resposta, por exemplo, eles estão perguntando a base moderada e não tem outra resposta que não seja você marcar esse cara aqui. Então você marca, tá? Não vai ficar brigando com os caras também. Só que ele não é moderado, não, ele é fraco, tá? É que nem o hidróxido de prata, aqui, que tem um grau de dissociação menor que 5%. Então é legal saber que esse cara aqui é fraco. Mas, de novo, alguns vestibulares colocam ele como moderado na cabeça deles, beleza? Então, existem ainda alguns cálculos matemáticos, só que o seu livro ele deu uma pulada nisso. Aí eu acho que seria legal você anotar assim, ó, quanto maior for o grau de dissociação, maior é o Kb, tá? Que é aquela constante de ionização da base, tá? Então, ou eles vão te dar esse valor aqui, né? Quanto maior o Kb, mais forte a base, maior o grau de dissociação. Por quê? Porque eu vou ter maior concentração de hidroxila. Lembra que esse colchete aqui é concentração, né? Inclusive em mols por litro. Só que menor vai ser o meu Kb, né? Porque o pKb, menor o pKb, tá? Porque o pKb, ele é o menos log do Kb. Então, se o Kb aqui ele aumenta, tá? O pKb ele diminui. Show? Só cuida com o pH, tá? Imagina assim, ó, se a gente tivesse a 25 graus Celsius, o pH bem certinho seria 7 para neutro. Vou pôr um N aqui de neutro. Então, se diminui, ele fica ácido. E se aumenta, né, até perto de 14 aqui, ele fica básico. Então, se tiver maior do que 7 indo para 14, básico. Por isso que eu posso dizer que maior o pH, mais forte vai ser minha base, maior o grau de dissociação. Combinado isso? Agora eu vou fazer um esqueminha para a gente estudar todos os elementos associados com as bases, tá? Quem são os caras que nos importam? Grupo 1 e 2. Então, eu peguei todo o grupo 1 aqui, tá? Eu li nas cartas roubadas Coisas Francas. E o grupo 2, que de Bela Margarete, casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. Então, se perguntar qual desses aqui tem a base mais forte, é para cá que cresce, tá? Os ácidos eram para o outro lado, você lembra ainda? Então, se perguntar quem que é mais forte, hidróxido de sódio ou uma base com magnésio? O sódio.
Quem que é mais forte, né? Hidróxido de rubídio ou de estrôncio? Rubídio. E também as bases crescem para baixo. Então, se perguntar quem que é mais forte, né? Hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio? Tu vai dizer potássio. Combinado? Só que tem um detalhezinho, né? A gente acabou de ver que quanto mais forte, mais solúvel. Então, todas essas bases aqui, tá? Geralmente com esses caras radioativos, né? Frâncio e rádio, a gente não faz base, mas tem alguns vestibulares que viajam, né, gente? Então, eu tô botando aqui de propósito só para se cair, você não é grupo 1. Então, se aparecer esses caras aqui que são alcalinos, tá? Tu vai dizer que eles são muito solúveis. O grupo 2 já não é tão solúvel assim. Então, ele é parcialmente solúvel, o grupo 2. Só que olha só, não para esse cara aqui, tá? O hidróxido de magnésio. A gente sabe que ele é uma base fraca, ele é insolúvel, salvo se a questão não tiver outra alternativa dizendo que ele é moderado. Aí tu marca moderado. Senão ele é base fraca, insolúvel. E o berílio, gente, ele nem forma base, tá? Então ele está fora dessa brincadeira. Já todos os outros metais da tabela periódica, eles são bases fracas, então consequentemente insolúveis. Sempre associa, tá? Fraca e insolúvel. Quanto mais forte for a base, né? Mais solúvel vai ser. Tá, e dá um exemplo de base fraca. Então, ó, pega qualquer elemento da tabela periódica que não esteja aqui, tá? Por exemplo, ferro, cobalto, níquel, prata, ouro, chumbo. Então, hidróxido de prata é base fraca, de zinco, base fraca, de alumínio, base fraca. A única substância que é exceção para tudo isso é a amônia, tá? A amônia é uma substância muito louquinha, que ela forma esse cara aqui, que é o hidróxido de amônio em solução aquosa, e esse cara aqui só existe na água, tá? Porque daqui a pouco ele vai embora, a amônia é muito volátil, ela vira gasosa de novo. E a amônia é a única base fraca, cuidado com isso, é a única, né? Base fraca que é muito solúvel na água. Gente, então cuida dessa exceção. Escreve em algum lugar aí. Cuidado, tá? Tem uma base fraca que é muito solúvel? Tem. Quem? Amônia. Então, cuida desse bichinho. Eu vou fazer uma questão agora, daqui às 6 da noite às 8 da manhã, que ela diz assim, eu quero saber dessas bases aqui, o grau crescente de solubilidade, né? Então, se é grau crescente de solubilidade, é a ordem crescente de força também, né? Porque força tem a ver com solubilidade. Então, o hidróxido de ferro, depois hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Não. O hidróxido de sódio do grupo 1, ele é mais forte que o hidróxido de cálcio, tá? Então tá errado. Hidróxido de lítio, cara, começar com alguém do grupo 1 já não vai dar certo, né? Ó, hidróxido de magnésio, então provavelmente não. Hidróxido de sódio grupo 1, depois do grupo 2. Hidróxido de ferro, no meio da tabela periódica, né? Hidróxido de cálcio, que é grupo 2. Hidróxido de sódio, que é grupo 1. Ah, esse sim obedece a ordem crescente de força, né? Então a letra D tá ok. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, ou esse tá ok, tá? Porque o potássio ele tá embaixo do sódio, tá ali nas cartas, né? Roubadas coisas francas. Então aqui teria certo, mas depois vinha o hidróxido de cálcio, não. Porque o hidróxido de cálcio não é mais forte que esses dois, tá? Esses dois aqui, como é grupo 1, eles são mais fortes que o hidróxido de cálcio. Então ficou letra D mesmo, beleza? Bom, gente, agora já tem alguns exercícios liberados aqui, tá? Que vocês já podem fazer. Vou deixar a playlist aqui, tá? E no link na descrição também para vocês irem acompanhando a nova temporada. Então, não percam o próximo episódio que a gente vai dar nome aos bois. Valeu, gente. Bons estudos. Tchau.